Agora 12:06, vamos ao primeiro assunto do programa. A gente vai falar sobre ISO, International Standards Organization, uma organização internacional que foi fundada em 1947 em Genebra, na Suíça. E a ISO já publicou mais de 22.498 normas internacionais, entre elas essa norma publicada em 2019, a ISO 56002. Para falar mais sobre essa ISO e sobre o que é ISO, o que impacta na vida das empresas, eu converso com o especialista em sistema de gestão, Alexandre Pierro. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Tudo certo, Alexandre. Primeiro, eu conversei na semana passada com uma representante da instituição Great Place to Work, que tem o ranking das melhores empresas para trabalhar. E o ISO se iguala, ou se parece muito com o Great Place to Work, porque as pessoas conhecem muito o selo. É algo que, quando vê essa marca na empresa, dá um moral a mais, dá uma qualidade a mais, dá uma imagem melhor para a empresa. Eu gostaria que primeiro tu explicasse o que é ISO e como ela entra na vida das empresas e como as empresas chegam a esse selo tão esperado e tão buscado dos ISOs. Lógico, Arthur. Para o pessoal entender um pouquinho o contexto, a ISO foi uma organização sem fins lucrativos, que ela fica sediada em Genebra, na Suíça, e ela nasceu no pós-guerra. Se a gente lembrar um pouquinho do pós-guerra, se a gente lembrar na década de 40, em 1945, nós tínhamos duas bombas atômicas lançadas no Japão, ou seja, nos dois pontos fabris do Japão, e a Europa não precisa nem falar, estava totalmente devastada. Nesse contexto, acabou a guerra, eles nasceram duas grandes organizações. Uma com viés político, que todos nós conhecemos, que é muito mais famosa, chamada ONU, que ela nasceu com o intuito de evitar que os países brigassem novamente. E outra organização também que nasceu exatamente na mesma época e, na verdade, inclusive no mesmo bairro de Genebra, onde fica sediada a ONU, foi a ISO, com o intuito de fazer com que as empresas se reestruturassem após guerra. Se a gente pensar no pós-guerra, as empresas estavam devastadas, não, estavam tudo destruído e elas não conseguiam produzir nada. Nesse intuito, a ISO nasceu para ajudar as empresas a se reestruturarem e conseguirem fabricar novamente, porque se a empresa não está reestruturada, nós não temos empregos. E se não tem empregos, não tem renda, e não tendo renda, possivelmente haveria uma nova guerra. Então foi nesse contexto que a ISO nasceu. E praticamente da década de 40 até a década de 80, a ISO se preocupou muito em fazer modelos de normas para melhorar o setup de máquina, melhorar a maneira de disponibilizar layouts na empresa, na fábrica. Ela se preocupou muito com a parte técnica, mas deixou um pouco de lado a parte tática e estratégica da empresa. Foi aí que, na década de 80, nasceu o primeiro sistema de gestão, o primeiro sistema de negócios da ISO, que foi voltado para a qualidade, que hoje muitas pessoas conhecem, que é a ISO 9001, que eu diria que é o grande sistema normativo hoje, quando se fala de qualidade. E desde então, normalmente, a ISO, em tempos, ela começa a pensar em outros sistemas de negócios baseado com um viés específico. Você tem um viés de qualidade, você tem um viés ambiental, um viés de compliance, anti-suborno, e agora, recentemente, o viés da inovação, que é a ISO de inovação. E o foco dela é justamente usar a inovação para gerar novos produtos e novos serviços para a empresa. E vamos falar então sobre ISO de inovação, como ela impacta o futuro e como isso entra na empresa. Esse histórico mostra a importância do ISO, mas a empresa busca o ISO, ele chega na empresa, é algo que a gente como empresa contrata, tem um teste a ser feito. Como é que funciona essa integração? A ideia dessa integração, basicamente, dessa norma, ela te dá parâmetros, ela te dá diretrizes para você encurtar caminho para a inovação. Hoje, tantas empresas, principalmente quando a gente fala de startup, quantas startups não têm ideias maravilhosas, mas não conseguem colocar ela no dia a dia, ela não consegue fazer essa ideia virar comercialmente viável, por conta de falta de processo ou falta de alguma receita, de algum ingrediente na receita dela, que faz com que isso não se torne comercialmente viável. A norma, ela ajuda justamente a pavimentar todos esses meus processos para garantir que eu consiga fazer algo sustentável e algo que seja interessante para o comércio. Ou seja, seja interessante para conseguir arrecadar que o comércio deseje essa minha ideia de inovação. Com isso, a norma ela vai conseguir encurtar caminhos. E encurtando caminhos, qual o fundamento dela? Que eu consigo ver com que as outras empresas já erraram, evitar fazer fazer exatamente a mesma coisa na minha empresa, e com isso eu consigo encurtar caminho e fazer com que a minha empresa gere inovação de uma maneira mais rápida, mais assertiva e principalmente com menos recursos, que hoje é uma coisa tão escassa nas empresas, né?
Quando se fala de inovação, se pensa muito em trazer coisas que ninguém tinha pensado antes, ou tinha pensado e não conseguia aplicar. Por exemplo, há, sei lá, 10 anos, ninguém ia pensar no Uber, que era um aplicativo que o cidadão comum pegaria o seu próprio carro, sem ser um motorista profissional, poderia pegar o carro e dar carona para outras pessoas e receber por isso. Isso só é um dos exemplos. Tem o Airbnb, que as pessoas abrem as casas também por meio de aplicativo. Então a inovação, ela traz essa imagem de algo nunca antes pensado e de coisas diferentes, de coisas que fogem ao padrão. Aí vem a pergunta: é possível padronizar a inovação? Existe padronização de inovação? Existem coisas, pontos da inovação que acontecem em todos os setores e que podem ser replicados? Eu vou te responder isso com uma provocação. Posso, Arthur? Pode. Minha provocação é o seguinte: vamos pensar nas grandes empresas inovadoras do mundo. São as empresas que estão no Vale do Silício. Certo. Facebook, Google, você pode citar o próprio Uber, Airbnb, Microsoft, IBM. Então, eu tenho uma série de empresas do Vale do Silício que são consideradas inovadoras. E quando você vai na essência dela, o que você descobre? Por exemplo, a Apple foi fundada por um engenheiro de computação e um cara que era designer, o Steve Jobs. Se você for no Facebook, ela foi fundada por um cara que é engenheiro de computação, o Zuckerberg. Se você for no Google, a mesma coisa, são dois engenheiros de computação. Então, basicamente, todas as empresas do Vale do Silício são fundadas por pessoas de exatas. E o que o cara de exatas tem de diferente do pessoal de humanas e do pessoal de biológica? Ele tem a questão do padrão por trás, a questão da previsibilidade. Então, quando você padroniza um processo, esse processo se torna mais previsível. Se ele é mais previsível, é mais fácil de eu ter uma ideia de como esse processo vai me sair, o que resultado ele vai me dar. Então, quando a gente fala de padronização, eu não estou falando de padronizar a inovação, mas sim padronizar os processos que podem me gerar inovação. E com essa padronização eu consigo saber quais são os pontos de melhoria e quais são os pontos de eficiências que eu tenho no meu processo. E como é que é o processo, a padronização, o método do ISO de inovação dentro das empresas? Quais são os passos que a empresa tem que dar do início do processo até chegar a merecer, digamos assim, ou até chegar ao ponto de receber o selo ISO 56002? Ela pressupõe que, primeiro, que a empresa tem alguns pilares, ou seja, alguns pilares ligados à cultura e principalmente comportamento. Apesar de nós estar falando de uma normativa que fala muito de processos, ela bate muito na questão do comportamento das pessoas. Então, eu tenho que ter uma empresa que tenha cultura colaborativa, eu tenho que ter uma empresa que tenha focado em direção estratégica, ou seja, uma direção estratégica são os resultados que eu espero com a minha empresa, uma empresa que tenha uma colaboração entre elas, que eu tenha principalmente os meus gestores, os meus líderes, sabendo o que está acontecendo de inovação, ou seja, eles têm uma liderança focada no futuro, porque não adianta eu ter líderes que engajam inovação sem saber o que está acontecendo. Eu preciso ter uma gestão dos meus insights, ou seja, das minhas ideias que acontecem na minha empresa. Preciso também ter uma abordagem para o processo, ou seja, fazer isso com que isso tenha uma sistemática de processo que faça com que tudo aconteça de uma maneira previsível. E isso em termos apenas do processo. Dentro do processo, eu vou gerar possivelmente muitos insights e esses insights vão me gerar projetos de ideias novas, de produtos novos, e essas ideias eu posso usar uma inúmera questão de ferramentas, como o Design Thinking, que é uma ferramenta muito utilizada nesse mercado, para conseguir engajar cada vez mais as pessoas e conseguir ter respostas extremamente assertivas e com isso gerar produtos que sejam extremamente comercialmente viáveis para mim, para o mercado. Não adianta eu fazer todo um processo muito bem estruturado de inovação se no final da ponta o principal pessoa da minha parte interessada, que é o meu cliente, não desejar esse meu produto. Então, a ideia é basicamente passar por toda essa parte comportamental, onde eu também vou ter uma questão de gestão das minhas ideias, gestão de insights muito forte nessa norma, ela vai me dar algumas diretrizes de como eu faço essa gestão das minhas ideias, também a gestão de oportunidades e riscos. Por exemplo, a norma, ela fala uma coisa que pode ser muito utilizada no dia de hoje. Ela pensa muito em termos de oportunidades perante crises. Nós estamos passando uma crise muito violenta por conta da pandemia do coronavírus. E a norma ela pede para a gente olhar essa crise não só com questões de riscos e ameaças, mas sim ver, será que ela pode gerar uma oportunidade nova? Será que eu posso ter um novo produto que minha empresa pode fabricar por conta dessa crise? Então a norma também ela vê muito isso. Então, basicamente, esses pilares são basicamente essas estruturas que nós temos que passar para garantir que a empresa tenha um mínimo dos processos de inovação muito bem estruturados, para aí sim eu conseguir garantir que a inovação aconteça de maneira periódica na minha empresa, porque também a norma ela bate
muito nessa questão. Não adianta eu criar inovação de uma maneira muito superficial e criar uma inovação hoje e a próxima inovação criar daqui em 10 anos. Não. A norma pede que a gente faça isso periodicamente para estar sempre adaptado ao que o mercado quer. Sobre os segmentos, você citou agora há pouco segmentos, um segmento bem específico, um nicho bem específico, que é a da tecnologia, muito focada na escalabilidade e na internet e no Vale do Silício, né, que são Facebook, Apple e por aí vai. Outros setores também, digamos, da economia mais tradicional, da economia mais concreta e física, também buscam esse ISO de inovação? Serve para qualquer um? Dá para ter inovação em qualquer setor? Sim, eu posso dar o exemplo da minha consultoria, da Palas. Ela também é certificada nessa metodologia. Nós temos uma consultoria com poucas pessoas, menos de 20 pessoas. E eu acabei de certificar na sexta-feira um dos maiores empregadores do Brasil, que tem 80 mil funcionários. Então você pode ver que ela tem os dois extremos. E dentro dessa certificação, eu posso citar uma empresa, que eu acho que é de conhecimento de todos os ouvintes, que é a Airbus. A Airbus ela foi recentemente certificada, agora no final de dezembro de 2019, nessa metodologia, justamente por conta de tudo que aconteceu no mercado aeroespacial da sua concorrente, ela quer evitar que isso aconteça com ela. Então ela fez uma estrutura muito robusta em termos de inovação, justamente para garantir padronizações na sua inovação e evitar que ela tenha percalços no caminho também, como aconteceu com a concorrente, com a concorrente dela, a Boeing. Junto com inovação, se fala muito hoje em indústria 4.0, se fala muito que a crise do Covid, do isolamento social e de todas as outras restrições que estão acontecendo estão acelerando a implementação mais forte da indústria 4.0. Eu gostaria de te ouvir sobre a importância desse certificado, dessa metodologia do ISO para a indústria 4.0 e até explicar para quem não está muito habituado o que é a indústria 4.0 que está cada vez mais presente na nossa vida. Basicamente, Arthur, a indústria 4.0 são uma série de tecnologias exponenciais, uma série de transportes de tecnologias que as empresas estão adotando para garantir melhores resultados e uma assertividade maior na fabricação dos seus produtos. Entre elas tem a robótica, tem a realidade virtual, a realidade mista, você tem um blockchain também, que é uma coisa muito utilizada, se conhece muito a questão da criptomoeda, mas o blockchain pode ser usado para uma infinidade de oportunidades. E a indústria 4.0 aí é um ponto que realmente nos chama muita atenção. Dados da Ciesp e da Fiesp, daqui de São Paulo, mostram que a indústria 4.0, 50% das indústrias europeias, chinesas e americanas já fizeram a migração para a indústria 4.0. 25% das indústrias indianas e paquistanesas também já fizeram essa migração. E no Brasil nós estamos em menos de 2% dessas empresas. Então, o grande problema é o seguinte: se as empresas brasileiras não se adaptarem para a indústria 4.0, vai ficar muito difícil competir com esses players internacionais. Hoje já é mais fácil você comprar uma peça na área metal-mecânica na China, trazer ela para o Brasil via navio, contando todo o tempo da cadeia, do custo de produção, mais o imposto que você paga na aduana, sai muito mais barato e é muito mais rápido, muitas vezes, do que fazer isso dentro de um fornecedor aqui no Brasil. Então, realmente, a indústria 4.0 é um viés muito forte que nós precisamos olhar com muito carinho, caso contrário, vamos perder muito competitividade com as empresas internacionais. E a ISO, ela ajuda muito nesse contexto. Se uma empresa de pequeno, médio, até grande porte quiser se adaptar para a indústria 4.0 e não sabe por onde começar, como começar, o viés da ISO 56002 ela ajuda a dar caminhos, ela ajuda a nortear a empresa de qual deve ser as escolhas e qual deve ser o caminho que ela deve escolher para minimizar os recursos utilizados nessa implementação. É uma demanda das próprias empresas ou existe pressão no mercado para que sejam feitas esses processos, essas mudanças para que ela tenha inovação continuada? Os clientes, por exemplo, exigem das empresas que eles tenham esses métodos, que eles tenham esse ISO? Na verdade, as empresas, ou digamos assim, os clientes, eles exigem que as empresas sejam competitivas. E para você ser competitivo, você tem que ter uma metodologia muito robusta por trás, você tem que ter um parâmetro, você tem que ter um processo que seja muito robusto para conseguir se competir com as empresas lá de fora. E a ISO, ela encaixa justamente nisso, ela te dá essas melhores práticas. No caso da ISO 56002, contando um pouquinho da historinha dela, ela foi um consenso de 164 países, ou seja, não foi uma coisa que nasceu do dia para a noite, da noite para o dia. Foi algo que foi construído ao longo de 12 anos de estudo, muitos técnicos, muitas pessoas, muitos especialistas da área de inovação estudaram a norma para conseguir ver o que fazia sentido, o que não fazia sentido, o que deu certo e o que não deu certo nesses 164 países. E a norma nasceu disso, desse consenso de 164 países.
Então, quando você pensa em mercado, poxa, é muito mais fácil estruturar um processo com base nesse consenso. E realmente quem está pedindo essas inovações, quem está pedindo isso são os clientes finais. Os clientes querem empresas competitivas, querem fornecedores competitivos. E como é que eu vou ser competitivo perante um cenário mundial que as empresas estão cada vez mais indo para a indústria 4.0 e aqui no Brasil isso não está acontecendo? Então a norma ela ajuda um pouco a delimitar isso. Sobre tamanho de empresa, você falou da sua consultoria, que tem uma equipe bastante reduzida, e falou também da Airbus, que tem 80 mil colaboradores, se não me engano, foi o número que você apresentou. O processo do ISO para pequenas empresas e para grandes empresas é o mesmo processo? O processo não é o mesmo, mas as diretrizes, o que se espera de resultado, sim, é o mesmo. Aí depende de cada complexidade. Por exemplo, uma empresa pequena, enxuta, como uma startup, vamos comparar a minha consultoria como uma startup. Lógico que eu vou ter processos muito mais enxutos, muito mais lean e muito mais rápidos de serem feitos. Enquanto uma Airbus, ou até mesmo nessa empresa que eu acabei de implementar, a 56 mil na última sexta-feira, que é uma empresa de 80 mil funcionários, a Airbus que tem quase 500 mil de funcionários, tem processos muito mais robustos. Então, a norma ela vai dar diretriz do que se espera de resultado na inovação. Não gerar inovação por gerar inovação, mas o que eu vou esperar dela, o que resultado eu vou esperar desse processo. E dentro de cada complexidade, principalmente de cada cultura da empresa, é que vai ser implementado as regras que ela tem que seguir. Curiosidade do ouvinte, dá para ter mais de um ISO? Eu posso ter o ISO da gestão, o ISO da inovação, o ISO ambiental, dá para ter mais de um? Sim, Arthur. A ISO, na verdade, eu uso muito a analogia de uma engrenagem. A ISO 56000 é uma engrenagem dentro de quase 50 outras engrenagens de sistemas de negócios que existem. Eu posso ter uma engrenagem de qualidade, eu posso ter uma engrenagem de ambiental, eu posso ter uma engrenagem de compliance, que é tão importante no Brasil hoje. Eu posso ter uma engrenagem também de anti-suborno, posso ter outra engrenagem que eu poderia ter, seria engrenagem de inovação. Cada ISO, ela funciona como uma engrenagem. E o legal desse processo é que ela funciona muito como Lego, como peças que uma pode encaixar na outra. Então, se eu tenho uma estrutura de qualidade, quando eu for trazer uma estrutura de inovação, eu tenho que fazer algumas adaptações, eu não vou começar do zero. E a mesma coisa vale para ambiental. Se eu tenho algo de ambiental que eu quero trazer para dentro da inovação, eu não tenho que ficar reinventando a roda. Eu vou trazer algumas questões que são pertinentes à área ambiental e vou sempre encaixando como fosse Lego, como fossem várias engrenagens. A gente está falando de ISO. O ISO 9001, 9002 vem de décadas e hoje é consolidado como uma marca de qualidade das empresas. Já a população em geral, mesmo quem não é do meio, vê com bons olhos quem tem ali o selinho do ISO. Esse novo que a gente está falando é de 2019, tem menos de um ano. Quanto tempo até chegar nesse mesmo ponto, nessa mesma maturidade de ser visto como um carimbo de qualidade? Muitos especialistas dizem que a inovação, isso não é no Brasil, mas sim no mundo, a inovação é uma nova qualidade. O que a qualidade fez de transformação, principalmente na indústria automotiva na década de 80 e começo da década de 90, a inovação vai fazer esse ano, vai fazer nos próximos anos. Acredita-se por estudo que até meados dessa década, ou seja, até 2025, a norma de inovação possivelmente vai estar igualada à norma de qualidade. Ainda mais numa época de crise humanitária, como a pandemia do coronavírus, estão passando, isso vai acelerar ainda mais. Mas acredito que até meados dessa década, as duas normas vão estar praticamente de igual para igual perante o mercado. Porque sem inovação, você não tem inovação, eu não consigo criar novos produtos, novos serviços para os meus clientes. E se eu não tenho isso, possivelmente eu vou morrer. Questão de ter, mas você vai ser mais cedo ou mais tarde, mas isso vai acabar fazendo com que a minha organização acabe morrendo e sendo substituída por outras que têm essa filosofia. Estou conversando com o Alexandre Pierro, ele é especialista em sistema de gestão, CEO da Palas Inovação e Gestão, está abrindo o mundo dos ISOs para a gente aqui, ISO que é International Standards Organization, que numa tradução livre é a Organização dos Padrões Internacionais. É a organização que confere, confere depois da título as empresas que têm os melhores métodos, as melhores práticas na sua gestão, e agora a gente falando especificamente do 56.002, que é o de inovação. A gente está falando com ele porque ele vai fazer uma live hoje, idealizada pela Bossa. A Bossa, que é uma empresa daqui focada em comunicação e inovação, uma empresa daqui de Criciúma. Eu queria te ouvir sobre como as pessoas podem acompanhar essa live que vai acontecer hoje à noite às 7h30. Essa live vai acontecer através exatamente do patrocínio da Bossa. A Lúcia, minha amiga, ela me convidou para participar, que vai ser basicamente uma semana de conversas sobre inovação. Então,
ter diversos temas. O tema de hoje é exatamente a norma de inovação, que é uma novidade, e justamente a gente vai discutir um pouco, entrar um pouquinho mais a fundo desse mundo, e quem quiser acompanhar é através do Instagram, vai ser às 19h30 no Instagram da Bossa, que é @Bossa Experiências Criativas. É só entrar lá, não precisa nem fazer nenhum cadastro, é só entrar e acompanhar diretamente através da live do Instagram. Alexandre, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelas informações, tenha uma boa tarde e bom trabalho. Eu que agradeço, Arthur, e boa tarde para você e para todos os ouvintes. Reforçando Alexandre Pierro, especialista em sistema de gestão, CEO da Palas Inovação e Gestão. Ele é engenheiro mecânico, até por isso que ele reforçou a questão das exatas. E como tem engenheiro na área de gestão e do mercado financeiro, por exemplo, a cabeça exata, a cabeça metódica dos engenheiros é muito bem-vinda nessa área. Ele é bacharel em Física Nuclear aplicada pela USP, tem pós-MBA em Inovação pela Inova Business School e passou por empresas nacionais e multinacionais, sendo responsável por áreas de Improvement, projetos e gestão, e é certificado na metodologia Six Sigma.